boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br. Estamos também no YouTube, em digite TV Câmara SJC, @ TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta quarta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, fã de bistecão, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte neste meio de semana. Hoje o inenarrável saiu bonitinho, a pronúncia perfeita, que beleza, hein? Fonoaudiólogo fazendo... E eu nem fui ainda, eu vou, mas não fui ainda. Fazendo valer o valor que custa. E olha só, e aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o papai do Lorenzo, o nosso querido Luiz Fernando. Luizão, aquele soquinho, oh meu Deus do céu, não tô achando. Aê, achei. Luizão, gente da melhor qualidade que leva para você da comunidade surda as informações do esporte, do nosso Hora do Esporte, tá certo? E olha só, a gente começa falando de basquete. Na última segunda-feira, São José Basquetebol recebeu no ginásio do Teatrão o Corinthians pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. E na frente de mais de 3 mil torcedores, o São José bateu o timão. O placar foi meio baixo, é verdade, mas o que importou mesmo foi a vitória. O Brunão esteve lá ao lado do cinegrafista Sérgio Nascimento e os dois contam pra você como foi a partida. Solta, Matheus! Iguais na tabela, com o mesmo número de vitórias e derrotas e com a mesma sequência invicta, São José e Corinthians entraram no ginásio do Teatrão com bom público para o duelo que deixaria um dos dois times à frente no Campeonato Paulista de Basquete. E a igualdade também se fez presente em quadra, já que os dois times tentaram por quase 3 minutos fazer a primeira cesta, mas a bola teimava em não cair. Coube ao Renato Carbonari tirar o primeiro 0 do placar e anotar os primeiros 2 pontos para o São José. Depois de mais alguns erros de ataque, Cauê Borges empatou para o Corinthians. Faltando 5 minutos para o fim do primeiro quarto, Douglas Santos guardou a primeira bola de 3. O caminho eram as bolas de 3 e o São José guardou mais uma. Mas os arremessos de 3 também eram armas do Corinthians. E foi justamente essa bola de 3 do Rafael Campos que colocou o Corinthians à frente no fim do primeiro quarto, 13-10. O segundo quarto começou com os visitantes em cima, anotando 2 pontos e ampliando a vantagem para 5. Mas o Vitor Silvério descontou depois de uma boa troca de passes. Matheus Leal, nessa bandeja, tentava incendiar o jogo, que continuava lá e cá, com cestas para os dois lados. Faltando 3 minutos para o fim do segundo quarto, o técnico Sebastião Figueiredo foi expulso após um desentendimento com o árbitro. O que ninguém entendeu, o auxiliar Cris Amed explica. Na verdade, o Diego foi numa bola que a gente considerou falta, né? E aí a hora que ele reclamou da falta com um árbitro, o outro árbitro acabou tomando as dores ali, deu a falta técnica. E aí ele acabou perdendo a cabeça ali com a falta técnica e tomou a segunda falta. Não achei que foi motivo para 2 técnicas não, né? Ele acabou só conversando e acabou que a arbitragem o expulsou. Sem o comandante, a torcida sentiu que o time precisava de apoio e aumentou o volume nas arquibancadas. Faltando 1 minuto e meio para o intervalo, o São José empatou pelas mãos de Diego Figueiredo. Faltando menos de 1 minuto para o fim do período, o Corinthians passou à frente no placar com esses 2 lances livres do Rafael, 24-22. Mas a vantagem durou pouco porque Leonardo Lema fez mais 2 e o segundo quarto acabou 24-24. Na volta do intervalo, o Corinthians começou anotando 3 pontos. Depois de muitas tentativas dos dois lados, Matheus Leal diminuiu o placar em 2 pontos. Porém, a resposta corintiana veio de maneira quase imediata. Essa bola de 3 do Figueiredo deixou o São José a 1 ponto do adversário e levantou a torcida do Teatrão. Nos lances livres, os donos da casa viraram o jogo para 31-30. Valente, o Corinthians foi buscar o resultado.
mas no último arremesso do terceiro quarto, foi a vez do São José virar o placar com uma bola de 3. Essa do Figueiredo, fechando o período em 40-39 para os joseenses. O período decisivo começou mantendo a boa média de aproveitamento das bolas de 3 para os dois lados. O São José até chegou a abrir 4 pontos de vantagem, mas viu o Corinthians empatar sem grandes dificuldades. E toda vez que o São José abria vantagem, o Corinthians ia buscar o empate. Faltando 23 segundos para o fim do jogo, com o placar em 55-55, Diego Figueiredo acertou essa bola de 3 e levantou a torcida no Teatrão. No finalzinho, ainda teve tempo para os torcedores sofrerem com alguns sustos nesses 2 arremessos de 3 pontos do Corinthians que não caíram. Apito final, vitória joseense por 58-56 e alívio para os corações brasileiros e argentinos. A gente estava muito nervoso e a gente estava jogando rápido, mas não era preciso. Então, erramos muito, mas no final, acho que matamos a bola que tínhamos que matar. É jogo para cardíaco, né? A gente sabe que seria um jogo bom, né? E acabou acontecendo o que aconteceu. A gente está sempre preparado, sabe que isso pode acontecer, faz parte do jogo, faz parte do basquete. E graças a Deus a gente conseguiu, a comissão técnica junto ali, unida, conseguiu fazer tudo de melhor e a equipe sair com a vitória. No duelo dos iguais, São José e Corinthians fizeram um jogo parelho. Mas como não há empate no basquete, melhor para o São José, que saiu de quadra com a 4ª vitória consecutiva. Um resultado que, com certeza, pode dar uma moral a mais para a equipe no decorrer do campeonato. Desde que começou nessa temporada, a gente está tentando concretar os objetivos que tem como time e ficar na parte do cima do Campeonato Paulista era um deles. Então, tinha muita importância esse jogo aqui. É importante, né? 4 vitórias seguidas, a gente vê que o trabalho está sendo bem feito, importante para os jogadores, para a confiança também. E agora inverte os mandos, né? Então nós vamos jogar com as equipes de fora, nós vamos jogar em casa, e quem nós jogamos em São José, nós vamos jogar fora. Então é muito importante para a gente começar a segunda fase na frente do campeonato. Tá aí, Brunão, parabéns pela matéria. Agora, com todo respeito, né? Placar de chupetinho, o resultado em 58-56, né? Ou muitos erros durante a partida. Agora, rapaz, mas como ficou bravo o Sebastião Figueiredo. Ele realmente gesticula bastante durante o jogo, tem a característica dele e ele é bastante tranquilo quando vem aqui, a gente conversa. Mas ali ele ficou muito nervoso. Ali o Cris explicou, né, de uma falta e tudo mais, e acabou sendo expulso, saiu chutando placa e tudo. Ele ficou tão nervoso que na saída, assim, ele deu o braço, assim, virou as costas, deu o braço para o juiz e chutou a placa de publicidade. A sorte dele é que a placa é fofinha, né, de espuma. Senão, se fosse de plástico ou qualquer outro material, teria machucado o pé. E quem expulsou ele foi o Carlos Renato dos Santos, né? O árbitro, 2 finais de Olimpíada, gente da melhor qualidade. O grande Renatinho, comentarista de basquete no Sport TV e outros canais aí. E ele tinha largado a arbitragem para trabalhar como comentarista, saiu de comentarista e voltou a ser árbitro e com a categoria de sempre. Ali não deu para ver se realmente quem tinha razão, se o Renatinho estava certo ou não, se o Figueiredo realmente deu uma exagerada ali pelos movimentos que a gente viu ali, os gestos dele, deu uma exagerada, mas o Renatinho dispensa apresentações também. E o outro árbitro, que é o Marco Furnies Benito, também árbitro de Copa do Mundo, árbitro de Olimpíada também, grande gabarito. O terceiro árbitro que eu não vi quem deve ser uma moça. Era uma moça, né, da safra nova de arbitragem, mas ali os dois são realmente espetaculares. E o que importou também, como eu disse no início da matéria, foi a vitória, né, Brunão? Eu acho que essa questão só encerrando o assunto, acho que a partida estava muito nervosa. Os dois times errando muito no começo, tanto que demorou 3 minutos para sair uma cesta de 2 pontos. Então, acho que os dois times estavam muito nervosos. E aí, nervosismo do Sebastiano, nervosismo do árbitro acabou dando nisso que a gente viu. Tanto que a gente não entendeu o que aconteceu. Ele saiu chutando placa, a repórter da Band, a Larissa, inclusive, Larissa, um beijo, ela falou assim, o que aconteceu? Eu falei, não sei. Então, a gente ficou meio que na dúvida do que tinha acontecido, mas uma vitória importante para o São José, apesar do placar baixo, né, apesar dos muitos erros, o São José conseguiu uma vitória boa aí,
para se colocar à frente na tabela de classificação. Vamos dar uma olhadinha nos jogos do São José. A campanha do São José nessa primeira fase do Campeonato Paulista tá aqui, ó. Estreou perdendo para o São Paulo, depois você já sabe de tudo isso daqui, ó, mas é bom a gente reforçar. São José veio de 4 vitórias seguidas, e bons resultados para o São José. Agora, a próxima fase vai reaver, os 5 primeiros vão ficar num grupo, os outros times ficarão em outro grupo, e aí vai ter o mando invertido do que foi em relação a este primeiro turno da competição, para poder definir os times que vão para os playoffs do Campeonato Paulista. Numa próxima oportunidade, a gente vai trazer a classificação final para poder mostrar para você como é que ficaram os grupos dessa segunda fase do Campeonato Paulista de Basquetebol, tá certo? Brunão, e olha só, a Liga Nacional de Basquete divulgou a tabela parcial do primeiro turno do NBB 16, edição 2023-2024, cuja abertura oficial será no dia 21 de outubro, com a reedição da final da temporada passada, entre Franca e São Paulo, que deu Franca, né? Esse jogo vai ser no ginásio do Pedrocão, lá em Franca. O São José estreia em casa, dia 25 de outubro, contra a Unifacisa da Paraíba, no ginásio Lineu de Moura. O Matheus já antecipou e colocou a tabela pra gente. Os 4 primeiros jogos do São José no NBB desta temporada: Unifacisa, Fortaleza, Pato e o Minas, 4 jogos em casa, depois sai para 2 jogos no Rio Grande do Sul, contra a União Corinthians e o Caxias Basquete, depois mais 3 jogos em casa, contra Flamengo, Botafogo e Vasco, aqui ó, uma cacetada de times do Rio, depois sai para 2 jogos em Brasília, Cerrado Basquete e Brasília. São os primeiros jogos divulgados pela Liga Nacional de Basquete, Brunão. Importante esses 4 jogos em casa, né, para o São José já, mas tem que aproveitar, não tem que fazer igual o vôlei, né, que teve uma sequência de 3 jogos em casa, perdeu 2, ganhou 1. Então tem que pegar essa sequência de 4 jogos e fazer, enfileirar para poder largar bem na competição. Pois é, só pra gente fechar, eu acabei passando batido aqui, quem gosta de basquete, gosta de números no jogo do Corinthians, o principal destaque do São José foi o Diego Figueiredo, com 16 pontos, 1 rebote, 4 assistências, seguido pelo Vitor Leal, 14 pontos e 5 rebotes. Do lado do Corinthians, o Daniel Owenu, 18 pontos, cestinha do jogo, 5 rebotes e 1 assistência, seguido pelo Rafael Hetzheimer, com 12 pontos e 7 rebotes, os melhores da equipe do Corinthians. Tá grande o Rafael Hetzheimer, hein? Que beleza, seleção brasileira, Flamengo, multicampeão, jogou na Espanha, jogou em vários lugares. O Rafael Hetzheimer, uma referência do basquete nacional, tá certo? Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo, aquele 1 minutinho que você sabe que dura 30, é pai e bola, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora do Esporte. Olha só, na última sexta-feira, o time do Farmacon de Vôlei São José conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, uma vitória maiúscula contra o Campinas. Agora, o time parte para fechar a primeira fase com 2 jogos fora de casa. O primeiro sendo já nesta próxima sexta-feira contra o Santo André. O Brunão esteve no treino da equipe e conta para você como é que está a preparação do time para essas 2 últimas partidas do São José Vôlei fora de casa. As imagens são dele, o nosso Big Black, o Fábio Negrão. Solta, Matheus. Treino com um clima leve e descontraído. Nada como uma vitória para mudar o ambiente de uma equipe. Aqui no São José Vôlei não poderia ser diferente, já que o time conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista depois de 3 derrotas. É realmente um peso tirado das costas. A vitória sempre é importante, né? Querendo ou não, até para motivar o time para jogar melhor, para ir o time mais aguerrido para frente, né? A gente veio de 2 vitórias ali que era para a gente ter ganhado, mas infelizmente não veio. E essa vitória veio ajudando muito o time, né? Tanto psicológico ali, mentalmente ali foi muito bom. E a primeira vitória no estadual tem uma importância ainda maior, se considerarmos o fato de que foi contra o Campinas, campeão da última edição do torneio. Um resultado que dá um gás a mais para a sequência do campeonato. Com certeza, se você vê os jogadores do Campinas, é uma equipe bastante qualificada, uma equipe forte. A gente entrou, né, bastante concentrado em relação a isso, né? No momento a gente abaixou a guarda, nem o jogo. A gente está entrando todos os jogos assim como se fosse uma final. A gente está bem focado nessa situação. De volta ao comando do time depois de servir a seleção brasileira, o técnico Carlos Schwanck coordena os treinos com mãos de ferro. Grita, para, volta, ajeita.
tudo para deixar o São José mais afiado para os jogos que restam. O dia a dia nosso é muito importante, né? Essa minha comunicação, o meu contato com eles aqui dentro da quadra, sempre em sentido de preparação para a equipe para os próximos jogos. Então, a evolução minha e deles, a ideia é a evolução nossa como equipe, né? Para a gente estar jogando cada vez melhor. Depois de uma sequência de 3 jogos em casa, agora o São José tem 2 partidas seguidas fora de casa. A primeira delas contra o Santo André, já nesta sexta-feira. São 2 novas oportunidades de conseguir uma sequência de vitórias planejadas desde o início da competição. Eu acho que a vitória consolida tudo que a gente vem fazendo nos treinos, na preparação. A vitória nos dá motivação e segurança aí para estar cada vez mais brincando pelas posições lá na frente. Vale lembrar que o Araçatuba, que seria o último compromisso do São José no campeonato, foi desclassificado da competição após problemas internos e por ter perdido por WO para o Guarulhos. Sendo assim, o pensamento agora é vencer os 2 jogos que restam para subir na tabela e decidir a vaga para as semifinais em casa, com o apoio da torcida. A colocação sempre faz muita diferença depois, né, para decidir em casa, um jogo ou outro. Então a gente está brigando por isso, para esses 3 jogos a gente conseguiu a melhor pontuação possível e ir para os playoffs, né, com mais garra ainda, com mais força ainda e mais determinação. Nossa obrigação é ganhar, né? Isso vai definir muito na pontuação, tanto quanto quem vai pegar quem nos playoffs ali. E eu acho que essas 2 vitórias, se vir pra gente, vai ser muito bom e importante. Pois é, Brunão, o São José teria 3 jogos para fazer. Você falou bem ali na matéria a desistência aí do vôlei futuro, o time de Araçatuba. Pelo menos não vai ter viagem longa, né, para fazer lá para Araçatuba. Agora precisa ganhar os 2 próximos jogos para dar uma subidinha na tabela. Já já a gente vai explicar ali como é que fica a decisão dos playoffs. Só o líder que avança direto, né? O Araçatuba teve um problema financeiro com a prefeitura, parece também, não teve repasse, enfim. Deu um problema, aí deu WO contra o Guarulhos e eles foram desclassificados. Então o Araçatuba está fora, né, cortado aí, mais ou menos como aconteceu com o Araraquara no basquete. Então é um jogo a menos que o São José tem para fazer nessa primeira fase. É um campeonato que já estava meio esvaziado, né, com todo mundo já classificando para os playoffs direto, vai ficar mais esvaziado ainda. Mas o São José tem que pegar esses 2 jogos fora de casa aí, vencer para subir na tabela. E os principais times acabam ficando desfalcados, né? Porque os jogadores cedem jogadores para a seleção brasileira. Por exemplo, o Felipe Roque é um dos principais hoje jogadores do São José ao lado do Douglas Souza, está com a seleção. Aliás, o Douglas Souza recusou o pedido do Bernardinho para voltar para a seleção. O Bernardinho que agora faz parte, é membro não digo da comissão técnica, mas lá da CBV, fez um pedido particular aí pro Douglas Souza e ele disse não. A seleção mantendo aí a sua posição de não voltar mais à seleção. Enfim, decisão do jogador e, claro, a gente tem que respeitar a posição dele, mas pelo que ele vem jogando, tem bola sim para estar na seleção. Mas voltando aqui para o Campeonato Paulista, Bruno, vamos dar uma olhadinha no jogo, primeiro dos jogos, Matheus, por favor, do São José, que eles têm para fazer. Os 2 jogos, próxima sexta-feira, Santo André e depois contra o Atibaia, são 2 jogos, em princípio, para o São José vencer pelo menos por 3-1 para garantir 3 pontos para a sua classificação, que a gente vai ver agora. Solta aí, Matheus, para a gente ver a classificação. Olha só, hoje o Suzano é líder, lá na frente com 8 pontos, depois Guarulhos, Atibaia, São José é o 4º colocado, SESI, Campinas e o Santo André. O São José vai enfrentar o Lanterna hoje, o Santo André. Como é que vai funcionar? Agora, o líder, que hoje é o Suzano, ele já avança direto para os playoffs de quartas de final, de semifinal. E aí, o segundo vai enfrentar o 7º, É isso mesmo? Isso, o segundo, o 7º, o 3º contra o 6º e o 4º contra o 5º seriam os confrontos de quartas de final, os playoffs do Campeonato Paulista. É assim que vai ficar quando terminar, quando todo mundo jogar todas as partidas, Brunão. O São José hoje enfrentaria o SESI, decidiria em casa, por estar em 4º lugar. Jogou contra o SESI, tem chances de passar se enfrentasse hoje, né? Até porque todo mundo viu ali que o São José abriu 2-0 e por uma besteira acabou sofrendo a virada.
mas é importante para o São José decidir esse playoff de quarta de final em casa. Com certeza é muito importante, e vindo as 2 vitórias, o São José tem chance de decidir em casa esses playoffs, tá certo? Sorte para a equipe do São José e, claro, segunda-feira a gente traz os detalhes deste jogo que acontecerá nesta próxima sexta-feira. Brunão, para a gente fechar o bloco, a delegação de São José dos Campos terminou na 9ª colocação geral da fase final do JOME, que são os Jogos da Melhor Idade. A competição, que está na sua 25ª edição e foi disputada lá em São José do Rio Preto, entre os dias 5 e 9 de setembro, com a participação de 183 municípios do estado de São Paulo. Após 5 dias de disputas, Sorocaba sagrou-se campeão dos jogos com 97 pontos, seguido por São Bernardo do Campo, que ficou em segundo com 83, e a anfitriã, São José do Rio Preto, ficou com a 3ª posição com 70 pontos. São José somou 31 pontos no total e terminou, como eu disse, na 9ª posição, conquistando 7 medalhas, sendo 2 de ouro na natação, 3 de prata no atletismo, damas feminino e voleibol masculino categoria B, e 2 de bronze na natação. As medalhas de ouro, você vai ver aí, ó, na natação, foram conquistadas pela atleta Rosângela da Exaltação, nas provas de nado livre e costas. Atual campeão regional, o São José levou uma delegação com 48 atletas no total, 24 mulheres, 24 homens, e das 14 modalidades em disputa, contou com representantes em 7, no atletismo masculino e feminino, damas masculino e feminino, natação também masculino e feminino, tênis em duplas no feminino, voleibol categoria B70 mais masculino e feminino, e também na malha e xadrez masculino. Os Jogos da Melhor Idade são promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, com o objetivo de valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e bem-estar da população idosa. Ufa, Brunão. Tem tênis de mesa? Tem também. Então Costuma ter, mas dessa vez não teve, não estava ali na relação. Você já está treinando já? Já estou treinando, porque daqui uns 30 anos eu estou lá. Então é nóis, eu estou treinando natação também, quem sabe, né? Daqui uns 30, 40 anos também já tá apto a pegar uma medalhinha nesses jogos. Então, parabéns aos vovôs e às vovós, a todo mundo que participou dessa competição, enfim, desses jogos. Jome. Que é muito importante, né? Muito legal se manter ativo, né? Ver as pessoas de terceira idade ativas. Pois é, a gente viu ali o Zé Geraldo, foi vice-campeão no vôlei. O Zé Geraldo foi um craque do basquete, agora no vôlei, ali jogando o JOME, representando São José dos Campos, tá certo? Vamos fazer o seguinte, aquele intervalinho rapidinho, já a gente vem para fechar o nosso Hora do Esporte. Tem informação do futsal, hein? Ih, São José Futsal, não sei não, hein? Já eu conto para você, não sai daí. Estamos de volta com o Hora do Esporte. Olha, o São José Futsal poderá ser punido nos próximos dias. Aliás, já foi punido, você vai ver já, ó, por suposta irregularidade dentro da Liga Nacional. O repórter Marvin Pinho, estreando aqui na Hora do Esporte, hein, foi conversar com o presidente do clube, o Roberto Rocha Brandão, o popular Montanha, para saber de toda essa situação. Diz aí, Marvin, boa tarde. Fala Vieira, fala Bruno, boa tarde para vocês. Pois é, o São José Futsal vive essa expectativa, né, essa preocupação de uma possível perda de pontos. Justamente por isso, a gente vai conversar agora com o presidente do São José, o Roberto Rocha Brandão, para ele explicar para a gente, para o Montanha explicar para a gente se é uma possível ou uma provável perda de pontos, né, Montanha? Primeiro de tudo, como começou essa situação? Queria que você explicasse o caso para a gente. Bom dia, é um prazer mais uma vez estar falando com a TV Câmara. Um abraço para o Vieira, para o Bruno. É assim, uma situação que foi criada, a gente tem o nosso controle interno de cartões, né? E pelo nosso entendimento, pelo nosso controle, a gente fez o nosso atleta Bob, né? E pelo nosso controle estava suspenso no jogo contra tinha que cumprir contra o Foz. Ele cumpriu a suspensão contra o Foz. E pela nossa surpresa teve uma denúncia do Carlos Barbosa, dizendo que ele estaria suspenso contra o Carlos Barbosa e teria jogado irregular. A gente ficou surpreso com isso, porque a denúncia foi feita dia 23 de agosto, não passaram nada para a gente, não passaram nenhum comunicado para a gente. Mas a gente já entrou com o nosso corpo jurídico para poder analisar a documentação e dar entrada no recurso dessa punição.
E diante dessa denúncia feita pelo Carlos Barbosa, como você disse, né, tá baseado em que o jogador teria que ter cumprido a suspensão contra o próprio time, segundo a argumentação deles? A primeira análise da documentação que eles apresentaram, a gente entende que eles não estão computando algum cartão anterior. Essa que a gente está levantando junto com o nosso advogado, nosso jurídico, né? Mas a gente entende que contra o Carlos Barbosa ele tinha condição de jogo, sim. Então a nossa defesa é que contra o Carlos Barbosa ele não está suspenso. E dá para ter uma ideia de noção de prazo? Tem um período, por exemplo, para elaboração da defesa, uma reunião prevista? O que acontece a partir de agora? Então a gente vai fazer o recurso hoje, né? Vai dar entrada do recurso hoje. Acho que o prazo era hoje mesmo. E a gente está aguardando a decisão da Liga, não tem um prazo definido. Eu acredito que até como a rodada vai ser dia 23, eu acho que até antes da rodada ele deve definir alguma coisa, até porque tem muitos times envolvidos nessa situação, né? Na classificação. Então, acho que até dia 23 deve dar uma definição da situação. E Montanha, o São José hoje depende das próprias forças para classificar. Esse pode ser um fator definitivo daqui para frente, né? Como que está a expectativa? Otimista para o que pode acontecer? Dá para ter uma ideia? Então, como eu falei para você, a gente está baseando nessa questão dos cartões, né? Que a gente entende que a gente fez a coisa correta no decorrer do nosso controle. Mas assim, o que a gente passou para os jogadores foi o seguinte, é que tem que jogar, independente da situação que está acontecendo, que é uma coisa esta quadra, e a gente tem que fazer a nossa parte, tiver que jogar e ganhar, vamos ganhar lá, classificar, e dentro dos bastidores a gente vai correr atrás e vai tentar reverter essa situação. Perfeito, obrigado, Montanha. Então é isso, Bruno Vieira, o São José vai trabalhar, né? O São José Futsal vai trabalhar para reverter essa situação, para deixar tudo como está, se é que a gente pode dizer assim, e dentro de quadra manter a melhor situação possível para os jogadores. Volto com vocês. Valeu, Marvão. Sempre que quiser, apareça de novo aí no nosso Hora do Esporte, fazendo aquela tabelinha de outros tempos, hein, Marvão? Mas o detalhe é o seguinte, Matheus, coloca pra gente a tabela de classificação, porque a Liga já puniu o São José momentaneamente, preventivamente, São José está punido. Isso aqui é a primeira parte da tabela, não interessa muito neste momento. Muda aqui, ó. São José, até então, aparecia aqui na 16ª posição, mas a Federação, a Liga Nacional, já retirou 6 pontos do São José Futsal, que neste momento aparece na 20ª posição com 18 pontos. Preventivamente, São José punido com 6 pontos, mas como disse o Montanha, essa entrevista foi gravada hoje cedo, até então não tinha essa modificação ainda. Aconteceu isso minutos antes aqui da gente entrar no ar. Portanto, o São José, neste momento, está punido e já não teria mais chance de classificação, Brunão. E é muito ruim, né? O São José conseguiu a vitória na última rodada, conseguiu chegar no grupo dos 16, dependia só dele para classificar, que consiga reverter essa situação. Agora, se não conseguir reverter, é muito ruim, né? Esse lapso aí, que já no futebol derrubou a Portuguesa, derrubou outros clubes, acabar com um trabalho, né, de uma temporada toda aí, o São José labutando para chegar, quando chegou não vai levar. E pois é, e ficou claro ali que não houve má fé da equipe do São José querer escalar um jogador irregular, acabou escalando meio que sem querer, sem saber. É claro que o time também tem que tomar cuidado com isso, tem que ter as suas anotações ali para evitar esse tipo de coisa, mas também tinha desatualização do site naquele momento. Enfim, faz parte, recurso está rolando e claro, tendo novidades a gente vai informar para você a situação real do São José. Mas neste momento, São José infelizmente perdendo 6 pontos dentro da liga e não teria mais chance de avançar para a fase de mata-mata. Brunão, vamos embora. Grande abraço para você, parabéns mais uma vez, sempre um prazer estar ao seu lado e sexta-feira estaremos de volta. Sexta-feira estaremos de volta, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. É isso, beijo, tchau, um abraço. Beijo, me liga? Beijo, não me liga. Luizão, grande abraço pra você. Nosso Luizão, nosso intérprete de livro. Aqui, isso aqui. Oh, meu Deus, aqui, beleza. Daqui a pouco eu vou dar um croque na cabeça dele. Grande Luizão levando a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Gente, de minha parte, grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Eu, Brunão, Luizão e grande equipe. A gente volta na próxima sexta-feira. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.